Meus amigos e minhas amigas, bom dia. Hoje, dia 17 de maio de 2020, quero fazer uma reflexão junto aos meus concidadãos brasileiros sobre o que está acontecendo no nosso país. Nós estamos vendo a implantação gradativa da ditadura militar no nosso país. O presidente da República começou o seu discurso eleitoral na época da campanha, falando no nome de Deus. E agora esqueceu esse slogan e está simplesmente, gradativamente, colocando nos seus ministérios. São 22, pelo que me parece, 22 ministérios. Já são 10 ou 11 militares ocupando os cargos de ministros. O último deles foi um general na área de saúde. Ao invés de ser um médico, é um general. E a atitude do presidente da República em relação ao Supremo Tribunal Federal. Entrou no edifício do Supremo Tribunal Federal sem nenhuma programação, sem nenhum agendamento, sem nenhum pedido formalizado de visita. Simplesmente entrou como se estivesse entrando no quintal da sua própria casa. Uma demonstração de força e de desrespeito ao poder judiciário. E ao ser determinado a ele que apresentasse o exame de sangue para ver se está contaminado pelo coronavírus, apresentou exames com nomes de outras pessoas, desrespeitando a própria justiça, que, na certa, não quer saber de exame, de resultado de exame de terceira pessoa. E um desses nomes é o do filho de 16 anos de uma tenente-coronel que é dona do laboratório. Nós vemos a mudança gradativa que está ocorrendo no nosso país com a implantação da ditadura militar. O presidente é um capitão do exército, o vice-presidente é um general e os ministérios estão sendo ocupados cada vez mais por militares, por generais. Eu, na minha visão de homem já idoso, com 65 anos de idade, percebo claramente a implantação gradativa da ditadura militar. E os poderes os outros poderes estão sendo rebaixados, inclusive o próprio executivo estadual, os executivos estaduais e os executivos municipais. O presidente da República não respeita os governadores de estado e nem os prefeitos e impõe suas ordens. E a recente medida provisória em que ele
se isenta de qualquer responsabilidade por erros que venha a cometer, isso representa um atentado ao Estado democrático de direito, à constitucionalidade, e é um abuso contra o poder de legislar. Medida provisória desse tipo significa a outorga de uma carta branca a ele próprio para fazer o que achar que deve e o que lhe convém e governar o país ditatorialmente, sem ninguém poder lhe cobrar qualquer responsabilidade pelos erros que venha a praticar. O número de contaminados pela coronavírus já chegou a limites incalculáveis. E a preocupação com um medicamento, cloroquina, que, segundo os entendidos, não é aquele adequado para o tratamento pela contaminação do coronavírus. A determinação do presidente da República para que o Exército fabrique toneladas desse medicamento, que não é aquele que os entendidos dizem ser o recomendável, e as imposições que tem realizado contra os governos estaduais, os vários pedidos de impeachment, a exoneração praticamente forçada, disfarçada de pedido de exoneração do ex-ministro Sérgio Moro, a ação que está no Supremo Tribunal Federal, em que se defrontam o Estado Democrático de Direito, representado por Sérgio Moro, e a ditadura que está sendo implantada, ditadura militar que está sendo implantada gradativamente pelo presidente da República. Tudo isso mostra claramente que o Brasil está seguindo um caminho extremamente perigoso de ditadura militar e de morte em número cada vez maior por pessoas contaminadas pelo coronavírus, e o presidente da República incentivando a quebra do isolamento. Trata-se de uma crise institucional nunca antes talvez vista no nosso país. E o próprio povo brasileiro parece não estar percebendo o que está acontecendo. A quebra da legalidade, o autoritarismo, o espírito ditatorial do presidente da República, e nós vemos a cada dia a morte de brasileiros e brasileiras, e as soluções que são apresentadas na área da saúde são inócuas. Em um período de poucos dias, nós vimos a troca de 2 ministros médicos por um general de exército, uma pessoa que não tem formação na área médica. Tudo isso demonstra que o Brasil está ingressando cada vez mais dentro de uma ditadura militar. O ministro da Ciência e da Tecnologia já se ouve falar que será excluído mais um
talvez para que ali, no seu lugar, venha mais um general. E nós temos no nosso país cada vez mais revelada a índole altamente antidemocrática do presidente da República, que nas suas entrevistas pelos jornalistas os chama de homossexuais, os chama de burros e outros palavrões impróprios à fala de um presidente da República. Nós vemos a mídia tratada como se fosse uma entidade desprezível, e nós vemos os adeptos do presidente da República nas redes sociais xingando com palavrões pesados aqueles que ousam discordar da mentalidade e da forma de proceder do presidente da República, o qual chegou ao desplante de ofender o Supremo Tribunal Federal com expressões altamente vexatórias. E como eu disse, a sua entrada praticamente à força no prédio do Supremo Tribunal Federal foi para dizer que ali ele entra a hora em que ele quiser e não tem que pedir licença ao presidente do Supremo Tribunal Federal. O que eu estou falando aqui é extremamente sério e o presidente está devagarinho, aos poucos, colocando dentro do governo, sob o seu comando ditatorial, apenas militares de alta patente, e quando o povo acordar, nós estaremos igualados à Venezuela, onde o ditador manda inclusive matar aqueles que o desagradam. As demonstrações de força, de desrespeito à Constituição Federal, estão cada vez mais explícitas. E não há quem consiga conter essa expansão da ditadura militar em pleno século XXI. Isto é o que eu tenho para dizer aos concidadãos brasileiros nesta data de 17 de maio de 2020. Que cada um fale aquilo que deve ser falado. Eu, da minha parte, estou cumprindo o meu dever de cidadão que conhece a Constituição Federal e sei que ela está sendo rasgada pelo presidente da República, está sendo desrespeitada todos os dias. E digo mais, que somente o Tribunal Penal Internacional de Haia para conter esse presidente da República, ditador do Brasil.